Fala, seus otakus, beleza? Galera, Tamamo era um cavaleiro que foi morto nas mãos dos demônios. Só que depois da morte ele foi reencarnado no corpo de Bergamote de classificação S, capaz de destruir nações inteiras num piscar de olhos. Ou pelo menos era isso que estava sendo dito ali na tela de status dele. Na realidade ele parecia mais um gato do que qualquer outra coisa, né? Eu vou chamar de Tama ele. Tama tava muito feliz por ter conseguido a sua segunda chance de vida, mas ao mesmo tempo, cara, ele tava em conflito por ter se tornado um monstro. Isso era muito estranho pra ele, porque na vida anterior dele como humano, foi completamente dedicada a matar os monstros, e nesse momento ele percebeu um slime se aproximando dele, só que o bicho era de classificação baixa. Ele se sentiu ali que essa criatura tentaria comer ele, no bom sentido, tá? Então ele voltou para a tela de status e escolheu uma habilidade que ajudasse ele a se defender. E aí o Tama desbloqueou a habilidade para disparar pedras da sua boca, e essa habilidade acabou matando o slime. Só que depois de garantir a sua segurança, ele percebeu que ele ainda não tinha comido nada desde que ele foi reencarnado, então ele decidiu tentar comer o slime, também no bom sentido. Para de pensar besteira, cara. Pra sua surpresa, o slime tinha um gosto muito bom. Além disso, como um bônus, ele descobriu que ele poderia absorver as habilidades de todos os monstros que ele comia. Como resultado, o Tama desbloqueou aí a capacidade de armazenar alguns itens. Ele decidiu explorar o restante da masmorra para ver se ele poderia ter mais alguma coisa para comer, e como ele era um bicho muito forte, nenhum dos outros monstros tinha chance contra ele. Tama continuou, prosseguiu ali, matando todos os tipos de monstros, minotauros, golems, cobras, tudo para se alimentar deles. Até agora a vida do gato não tinha sido tão ruim não, tá? E ele começou a se acostumar a viver assim. Enquanto isso, uma elfa muito bem dotada acabou de chegar na entrada da masmorra para começar o seu dia de aventuras. De volta com Tama, ele ainda estava ocupado explorando a sua nova casa, enquanto se deparava ali com um baú do tesouro no meio da sala. Ele ficou muito animado, porque essa era a primeira vez que ele via um baú do tesouro em pessoa. Ele corre para abrir esse baú e encontra uma joia enorme lá dentro. Mas infelizmente, o baú do tesouro era uma armadilha. Em vez de ser uma armadilha comum, ele teletransporta Tama para uma sala secreta, que era a sala do chefe. Agora o Tama se encontra nas costas de um dragão da terra, e ao contrário de outros monstros, ele é de classificação S, assim como o Tama. Então ele logo percebe que não conseguiria derrotar esse bicho facilmente, como ele fez com os outros monstros. O dragão começa a zombar do Tama por causa que ele ousou pisar no seu covil ali e diz que vai matar ele. Só que o Tama foi literalmente reencarnado só uma hora, ele não ia se deixar morrer tão fácil assim. Ele tenta usar o seu ataque de pedra, mas como esse dragão é feito de terra, o ataque ricocheteia nas costas dele, sai voando, bate no telhado, criando um buraco ali. Então o dragão tenta cortar ele, e o Tama usa sua habilidade de corpo de ferro para se defender. Mesmo que ele consiga sobreviver ao corte, ele ainda é severamente ferido com isso. O dragão fica impressionado por Tama ainda estar vivo depois de levar um dos seus golpes, só que ele ainda estava muito fraco para derrotá-lo. Então o dragão se lança para frente para tentar acabar com ele. E no final, Tama consegue ativar sua habilidade de voo e cortar o olho do dragão com uma das caudas ali, antes de voar para fora, indo em direção ao buraco no teto. Tama então estava perdendo muito sangue por conta dos ferimentos. Então ele tenta sair da masmorra para encontrar um lugar seguro para descansar. Antes que ele desmaie, ele até se aproxima ali da saída, mas eventualmente acaba sucumbindo à perda de sangue e desaba no chão. Nesse momento ele percebe algo se aproximando na esquina. Já que ele não consegue mais se mover, ele sente que essa coisa certamente seria capaz de matar ele assim que encontrar ele. Felizmente para ele, é a garota elfa que aparece na esquina, e assim ela vê um corpo sem vida. Aquela garota ali corre para ajudar ele naquele momento, e o Tama acorda algumas horas depois, se encontrando deitado na cama com os ferimentos enfaixados. Ele já estava melhorzinho, tá? Ficou um pouco confuso, se perguntando aonde ele poderia estar, mas então a garota elfa entra com uma tigela de leite. Ele se lembra de ter visto essa garota pouco antes de desmaiar e fica surpreso com quão bonita ela é, e assim como a força que ela deve ter para também andar com aqueles grandes atributos que ela tem. Se é que você me entende, né? Ela estava aliviada já por ver ele acordado, porque os seus ferimentos eram bem severos, e com toda honestidade, ela não tem ideia de como um gatinho como o Tama foi parar naquela masmorra, né? Então o Tama percebe que a garota acha que ele é só um gato normal, em vez de um gigante. É por isso que ela estava cuidando dele. Ele não poderia falar, então não pode contar a ela exatamente o que ele é, mas ele é, na verdade, um gigante, apesar de não parecer. E mesmo que ele pudesse falar, por que ele diria isso? Ele ficou feliz, né? Porque conseguiu dormir ali nos peitos dela durante a noite, e nas semanas seguintes, a garota elfa continua cuidando do Tama até que ele esteja completamente recuperado dos seus ferimentos. Um dia, ela sai como de costume, e quando tá fora, o Tama pensa o quão grato ele é por tudo que ela fez por ele. Ela não só cuidou dele até ele se recuperar, mas também deu comida, deixou ele dormir na cama dele, deixou ele dormir na cama dela, e pra retribuir a bondade dela, o Tama jura que não importa o que aconteça, ele vai proteger essa garota com a sua vida, garantindo a segurança dela. Só que aí, ele decide seguir ela pra masmorra pra poder vigiá-la. Ele entra furtivamente ali no barco que eles partem, e quando chegam na masmorra, ele começa a seguir a garota silenciosamente, permanecendo escondido. E lá, ele tava um pouco preocupado que ela se metesse em alguma situação estranha, né, como perder suas roupas por um slime ou algo do tipo. Então
ele se prepara para saltar no primeiro sinal de perigo. No entanto, à medida que ela vai avançando para a área, ela consegue encontrar um grupo de goblins e ela ativa sua habilidade de aceleração, derrubando os goblins com pouquíssimo esforço. Em seguida, ela baixa para pegar as orelhas dos goblins para poder pegar as recompensas mais tarde, e depois de ver a exibição de habilidade dela, o Tama fica realmente impressionado. Ele sabe muito sobre lutar com espadas, já que ele era um cavaleiro, e ele pode perceber o quanto incrível é a velocidade dessa elfa. Assim que Arya, que é a elfa, termina de guardar as orelhas dos goblins, ela percebe outro goblin observando ela de trás ali num canto. Então ela volta rapidamente para sua posição de batalha, e ela já matou goblins o suficiente para saber que não precisaria mais lutar por hoje. Só que se esse goblin insistir em atacar ela derrubaria ele também. Só que algo que ela não percebeu é que esse não era um goblin comum. Na verdade, ele era um goblin mago. Então ele lançou uma enorme bola de fogo em direção a ela. E a Arya, nesse momento, não estava preparada para lidar com isso. Ela agora estava em perigo sério de vida, entendeu? Com risco total. Só que o Tama não queria que a Arya se machucasse, mas ele não podia usar nenhuma das habilidades poderosas e se revelar ali, que ele é um monstro e tudo mais. Então, em vez disso, ele empurrou ela para fora do caminho e cortou o goblin mago com um golpe irregular. As patas de gatinho dele fizeram o goblin tropeçar para trás e acabar caindo das escadas da masmorra, indo em direção à sua perdição. Arya não entendeu como o Tama conseguiu chegar ali, mas ela estava muito grata por ele ter conseguido salvar ela nesse momento. No caminho de volta para a cidade, ela então deixa Tama deitado sobre seus triplos 10 ali, enquanto fazia cócegas na barriga dele. Tama estava adorando esse momento, e de volta à cidade, Arya segue então a guilda de aventureiros para entrar e entregar as orelhas dos goblins, mas no caminho até a recepção, ela é parada por outro cara. Ela já conheceu esse cara antes, mas estava tentando evitar ele, porque ele continuava tentando convencer ela a se juntar ao grupo dele. E Arya tentava educadamente recusar, já que sabia o quanto ele poderia ser canalha, mas ele se recusava a aceitar um não como resposta e tentou agarrar ela insistindo. Só que antes de qualquer coisa, Tama mordeu a mão do Casmin e se agarrou firmemente a ele para ensinar uma lição a ele. O cara começou a gritar de dor se debatendo e finalmente conseguiu tirar Tama da sua mão. Só que o Tama caiu no chão e começou a arranhar o cara antes de voltar pro peito de Arya. O Casmin estava enfurecido, ele estava prestes a sacar a espada para atacar o Tama, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a sua espada acabou sendo agarrada pelo mestre da guilda, Ana ali, que é também conhecida como uma das mulheres mais brabas que tem. Ela lembra ao cara de que a guilda tem regras contra brandir as armas por ali, especialmente por razão tão patética quanto brigar com o gato, né? Se ele continuar, teriam grandes consequências para ele. O cara teve que parar com isso, né? Ele não conseguiu se mexer, então ele imediatamente correu pela porta. Arya começou a agradecer pela ajuda que teve, né? Mas acaba dizendo que não foi grande coisa e também elogia Tama por defender Arya quando mordeu a mão de Casmin. Arya então vai até a recepção e Arnold documenta toda a parte ali dos monstros para poder completar oficialmente a missão de Arya. Depois, Arya se senta em uma das mesas para passar o tempo, né? Ali um tempinho com Tama, e até agora as coisas têm sido bastante tranquilas, mas Arya começa a emitir vibrações estranhas, porque enquanto ela faz cócegas na barriga do Tama, seu dedo começa a descer das suas bolas, e acaba que ela olha um pouco animada, né? Demais, fazendo cócegas nas bolas de um gato. Um pouco mais tarde, então, Arya se prepara para tomar um banho e planeja levar Tama com ela. Só que Tama, com a sua honra do antigo cavaleiro, ele se recusa a fazer algo tão indecente quanto entrar no banheiro feminino. Tama então acaba indo pro banheiro com Arya de qualquer maneira, porque não tinha como ele fugir, né? Enquanto ele tá lá, Arya começa a falar sobre seu desejo de se tornar mais forte. Anos atrás, a sua vila quase foi destruída por demônios, só que a espada santa Alicia apareceu e matou eles, salvando a sua vila. Desde então, Arya tem tentado se tornar tão forte quanto ela. No dia seguinte, Arya vai pra guilda com Tama novamente, e Tama percebe que ela é querida por todos da cidade, porque todos são muito gentis com ela. Ela então chega na guilda, cumprimenta Arnold na recepção, mas Arnold diz que hoje não é um bom dia pra estar lá. Então ela deveria sair muito rápido. Infelizmente, antes que Arya pudesse seguir ali o conselho do Arnold, Casmin volta a aparecer anunciando com orgulho que depois de ser ferido pelo gato dela, foi até o barão e começou a falar sobre o ocorrido. E como resultado, ele recebeu a ordem especial dizendo que o gato de estimação de Arya deveria ser colocado abaixo. Arya não podia acreditar no que ela estava ouvindo, porque mesmo que tivesse tido Tama ali por pouco tempo, ele era um gatinho extremamente precioso para ela, e ela não poderia deixar ele morrer. Ela caiu de joelhos implorando a Casmin que tenha piedade, e Casmin aproveita aí o desespero de Arya, propõe que ela tenha um duelo com ele. Se Arya vencer, então Casmin deixaria Tama viver, mas se Casmin vencer, ele faria Arya sua esposa. Isso, de forma alguma, é um acordo justo, especialmente porque Casmin tem uma classificação mais alta do que Arya. Só que a Arya não tem escolha, né? Senão o gato ia morrer. Se ela quer que Tama viva, ela é forçada a concordar com os termos do duelo. Casmin chuta ela na lateral e depois elogia a Arya pela sua velocidade, mas diz que não seria o suficiente para vencer ele. A Arya tenta mudar de tática, atirando várias adagas nele, mas o Casmin usa sua capa à prova de facas, o que permite bloquear facilmente os ataques. Então ele começa a pressionar a Arya num canto, golpeando rapidamente com a sua espada até que finalmente desarma ela. Agora toda a esperança parecia perdida para Arya,
Arya, porque ela não podia mais se defender. Mas o Tama, que estava incrivelmente em conflito agora, se ele não fizer nada, a Arya seria forçada a se casar com Casmin. Mas se ele usar qualquer uma das suas habilidades, as pessoas iriam perceber que ele é um monstro. Casmin estava prestes a desferir o golpe final com força na Arya ali, e ela não conseguia se defender, mas antes que ele pudesse fazer isso, o Tama toma a decisão de defender a Arya a todo custo. Ele entra em cena, se coloca na frente da lâmina e usa a habilidade de ferro para quebrar ela. Em seguida, ele usa a capacidade que faz ele enviar o Casmin voando por algumas árvores próximas. Por coincidência, a espada do Casmin também voa na direção e acaba apontando diretamente para as partes íntimas dele, o que definitivamente resulta num grande problema pro Casmin. A multidão começa a conversar ali entre si e percebeu que esse gato usou algumas habilidades. Todos agora sabem que Tama não é um gato comum. Isso logo seria descoberto e as pessoas saberiam que ele é um monstro, que provavelmente também resultaria na morte dele. Só que Tama estava satisfeito com esse resultado, porque ao menos ele conseguiu defender a Arya. Arya e Arnold caminham até Tama. Quando viram ele usar as habilidades, começaram a discutir sobre o que ele poderia ser. Em vez de chegarem a uma conclusão de que ele era um monstro, acreditavam firmemente que ele deveria ser um gato elementar. De qualquer forma, o Arnold declara a Arya como a vencedora e as coisas voltam ao normal. Tama consegue continuar a vida dele como gato super poderoso, com as camas mais confortáveis do mundo, né? E assim ele termina o episódio. Na manhã seguinte, a Arya tenta abraçar Tama fora da cama, mas o gatinho brincalhão decide mordiscar a orelha dela de uma forma que deixa ela muito nervosa e corada incontrolavelmente. Como um antigo cavaleiro honrado, Tama então decide parar com isso, né? Antes que as coisas fiquem mais estranhas, e ele pula da cama pra ir embora. Mas a Arya, ela continua chamando por ele com um tom cheio de saudade, o que torna a situação ainda mais desconfortável pro Tama. Depois que a Arya finalmente conseguiu segurar o Tama, ela levou ele pra uma ferraria para ele visitar um amigo, Vulcan. Lá, assim que eles chegaram, a atenção de Vulcan é imediatamente atraída pro Tama. Incapaz de tirar os olhos do adorável gatinho, a Arya começou a falar sobre Tama, compartilhando as histórias, enquanto Vulcan, ansioso, pediu pra segurar ele. Tama parecia emocionado, né, quando Vulcan ergueu ele, admirando a sua fofura. Só que a Arya rapidamente mudou o foco pro motivo da visita. Ela precisava que Vulcan fizesse uma armadura pro Tama. E o Vulcan acreditou que essa ideia estava muito boa e ela ficou muito empolgada ali, começou a tirar as medidas do gatinho, prometendo criar a armadura perfeita. Enquanto o Vulcan trabalha, a Arya vai e se abaixa para poder sussurrar com Tama, perguntando se ele estava pronto para uma aventura, e ele concorda atenciosamente, isso daí, muito ansioso para poder ir para qualquer lugar. Ele começou a balançar a cauda e Vulcan ficou focada ali com o laser, né, na tarefa, tratando de criar a armadura como uma missão de vida. E em menos de 10 minutos, ela apresentou com orgulho a armadura concluída, que é uma verdadeira obra-prima. Tama vestiu e o ajuste era literalmente perfeito. Só que Vulcan admitiu que ainda enfrentou outro problema, a espada de Arya. Apesar de ter sido reforjada mais de 100 vezes, ela não conseguiu tornar a espada mais leve, dificulta o uso efetivo por Arya durante as suas missões. Depois de pensar um pouco, Vulcan sugere tomar um grupo temporário para poder observar como Arya maneja a espada em ação, e assim entender melhor o problema e encontrar a solução para ele. Naquele dia, a equipe mergulha numa masmorra, onde Vulcan rapidamente demonstra sua força esmagadora, derrotando os horríveis goblins que eles encontram. Arya observa a pura excitação ali, e maravilhada com toda a ousadia do poder de Vulcan. Tama, por sua vez, acha Vulcan destemida, incrível, muito habilidosa, e fica ainda mais evidente quando ela bloqueia o ataque de bola de fogo de um dos monstros, dando uma habilidade derivada dos seus talentos de ferreira. Vulcan explica que seu poder permite envolver a sua armadura em diferentes elementos, se adaptando a situações de combate. Com o caminho limpo agora, Vulcan encoraja a Arya a assumir o posto do próximo desafio. O adversário era um orc grotesco e enorme, cuja aparência era intimidadora e não impedia a Arya de atacar. Usando a sua habilidade de aceleração, então, ela tenta acertar ele com o golpe, mas o orc habilmente bloqueia os seus avanços. Tama começa a entrar em ação, sai voando pelo ar, ativando sua técnica de corpo de ferro para proteger a Arya de um golpe iminente, e a distração permite que Arya ataque e elimine o orc com um golpe decisivo. Vulcan observa atentamente os movimentos de Arya e percebe que o comprimento da espada é o que atrapalha o seu fluxo de combate, tornando os seus golpes menos eficazes. Insatisfeita com seu desempenho, Arya pede um desafio ainda mais difícil, determinada a ultrapassar os seus limites e crescer cada vez mais. Impressionado com a sua determinação, Vulcan a incentiva a avançar para o próximo nível, prometendo desafios ainda maiores. Descendo mais na masmorra, o grupo encontra um enxame de criaturas viscosas. Tama imediatamente fica ansioso para poder lutar, temendo que aquelas criaturas ali com tentáculos possam agarrar as companheiras em todos os ângulos possíveis. E aí, Arya, nesse momento, tenta agir com inteligência e enfrentar os Roopers, que são aqueles monstrengos viscosos com garras pegajosas que exigem estratégia e muito cuidado. Ela investe com a habilidade de aceleração, mas a velocidade dos inimigos torna difícil atingir eles. Durante o combate, um dos Roopers ali despedaçou a sua espada pesada, deixando ela indefesa. Quando Arya estava prestes a ser capturada, Vulcan arremessa uma faca que ela pegou no ar e usou para atingir o núcleo do monstro, eliminando ele com um golpe preciso. Renovada pela vitória, Arya rapidamente derruba outro monstro com agilidade impressionante. Enquanto isso, Vulcan só está observando ali atentamente o estilo de batalha da guerreira e percebe que a sua verdadeira força reside em armas menores
menores, como adagas. Talvez espadas longas não seja o melhor para ela. Em movimentos muito mais rápidos, Arya destrói partes do corpo do inimigo com precisão, deixando Vulcan sem palavras ali, com toda a rapidez e eficiência que ela estava fazendo isso. Quando tudo parece estar sob controle, o monstro se regenera, bota os seus membros de volta e lança uma gosma sobre Arya, cobrindo ela da cabeça aos pés. Com nojo disso tudo e muito furiosa, Arya declara que somente Tama tem permissão para poder fazer algo assim. Alimentada pela sua indignação, ela destrói o inimigo num ataque devastador, cortando ele em tantos pedaços que a criatura nem consegue se recuperar. Vulcan e Tama parabenizam Arya, mas o gatinho atrevido aproveita o momento para absorver a habilidade do monstro morto. Ainda irritada, Arya desabafa ali a sua raiva, golpeando o resto dos inimigos enquanto ela fala de todos os pensamentos vingativos. Tama observa tudo em silêncio, perplexo, com a intensidade de reação, e depois do combate, Arya se abre para Vulcan, compartilhando a sua motivação para usar espadas longas. Ela revela que na infância ela foi inspirada por um espadachim lendário que se tornou seu ídolo. Apesar do estilo de luta não ser o mais adequado para ela, Arya dedicou anos de treinamento para poder imitar esse herói. No entanto, com a recente percepção de que as adagas são completamente melhores, para as habilidades dela, Arya decide abraçar essa nova força. Tama apoia ela, segurando que essa mudança tornaria ela mais forte. Vendo o progresso de Arya, Vulcan sugere que o grupo desça então mais um andar, vamos um pouco mais profundo ali na masmorra, confiando que ela tá pronta para desafios ainda maiores. Mas antes deles prosseguirem, o grupo ainda faz uma pausa perto de uma pedra filosofal, que é um artefato muito raro, que começa a repelir os monstros, Enquanto eles descansam, Arya acaba sendo assaltada por memórias ali dolorosas da infância dela, quando a casa dela foi atacada por demônios. Vulcan percebe a expressão preocupada e tenta oferecer apoio, mas Arya muda rapidamente de assunto para evitar o problema ali. E durante o descanso, Tama se diverte numa piscininha de água, espalhando alegria com a sua atitude despreocupada. Inspirado por ele, até a Arya remove a armadura e decide se juntar nessa brincadeira, mostrando um lado mais leve, mais descontraído. E o Vulcan também participa. Os três aproveitam o momento ali, coisa boa, tranquilo. E enquanto eles nadam, Tama tenta ignorar aí algumas coisas, que as duas garotas estão sem roupas ali. Em meio a esse momento de tranquilidade, Arya pergunta casualmente a Vulcan sobre a sua antiga equipe na masmorra, tocando sem querer um assunto um pouco sensível. Vulcan admite que o grupo se dissolveu depois de dois membros começarem a se aproximar, se tornarem um casal e decidiram estabelecer e criar uma família, deixando para trás os dias de aventura. A conversa então toma uma reviravolta curiosa quando Vulcan menciona os gatos elementais, como Tama, e reflete sobre o que poderia acontecer se ele crescesse e entrasse numa estação de calor. Surpreendentemente, Arya acha essa ideia interessante, e esse entusiasmo aí encoraja Tama a crescer mais rápido para que ele possa ter adoráveis bebês. Isso faz o Tama pensar silenciosamente consigo mesmo, tipo, que tipo de loucura é essa que eu tô pensando, tá ligado? E com o fim do intervalo, o grupo segue pro próximo andar da masmorra, onde eles encontram um minotauro feroz. Diferente dos goblins e dos ropers até agora que eles enfrentaram, esse oponente é verdadeiramente formidável, tá? A Arya, ela avança cuidadosamente pra cima dele, executando a técnica de corte de redemoinho. Só que o ataque nem arranha a pele grossa do cara. Então, Vulcan aparece ali com um abalo total e intervém nas palavras de encorajamento, usando isso pra fazer com que a Arya se tornasse mais forte e ajudando ela a recuperar a compostura, Então, motivada pelo apoio, a Arya reorienta os seus movimentos e parte por uma série de ataques mais rápidos e agressivos. O Minotauro fica sobrecarregado pela velocidade dos golpes, começa a balançar a enorme arma dele de uma forma descontrolada e um desses golpes atinge o teto, o que causa uma chuva de pedras. Quando a pedra cai perigosamente perto de Vulcan, Tama, ágil como sempre, usa a habilidade ali do uivo para poder desviar os destroços e salvar sua companheira. Inspirada pela bravura de Tama, Arya então vê uma abertura e dá um golpe direto e poderoso no peito do Minotauro, derrotando essa criatura de uma vez por todas. Enquanto Tama torce pela vitória, durante essa conquista toda aí, Vulcan observa impressionada, maravilhada com a força e a coragem de um pequeno gatinho. Seus pensamentos começam a vagar na sua cabeça e ela não consegue parar de pensar que Tama é de fato um verdadeiro macho alfa. De volta à guilda dos aventureiros, Vulcan e Tama conversam sobre o saque que eles tinham conseguido coletar na masmorra e tal, e eles levam um item até Arnold, que examina todas as profundas marcas do corte no corpo do Minotauro e pergunta quem foi capaz de dar tanto dano assim. Com um sorriso orgulhoso, Vulcan revela que os cortes são fruto recente da evolução de Arya. Arnold, nesse momento, relembra o quanto Arya era mais fraca quando chegou à cidade e elogia por um crescimento e dedicação muito grande. Lisonjeada, Arya agradece e sente a profunda satisfação por todo o progresso que ela alcançou. Com os ganhos em mãos agora, o trio decide ir para o restaurante local para celebrar essa aventura bem sucedida. Durante o jantar, Vulcan não perde tempo em entregar ali todas as rodadas de bebida, impressionando Tama, que não consegue nem deixar de perguntar como é que ela consegue beber tanto. Arya aproveita esse momento também para falar sobre a sua gratidão. Ela estava muito grata a Vulcan pelo apoio durante a batalha, admitindo o quanto ela gostou de trabalhar em equipe com Vulcan. E a Vulcan compartilha os mesmos sentimentos, também falando que uma rara erva medicinal ela conseguiu coletar lá na masmorra com as lembranças da jornada dela, e ela conversa ali animada, Então isso aí faz o Tama se sentir nostálgico, relembrando da vida anterior dele, das aventuras, quando ele também tinha companheiros
parceiros pra compartilhar momentos assim. Mas apesar disso, ele reconhece que a vida atual não é uma vida ruim. Apesar dele ser um animal, né, um gatinho, um animal de estimação, ele era muito mimado e tal, principalmente por uma linda elfa, e tem privilégios que poucos recusariam, né? Com isso, o vínculo entre eles se fortalece ainda mais. Vulcan propõe formar um grupo oficial. Arya acaba sendo pega de surpresa e fica muito lisonjeada, mas também tímida demais pra responder. Percebendo que ela tá hesitando um pouco, Tama morde suavemente a mão dela e coloca pra cima ali. E aí, meu irmão, tudo flui, cara. Isso sela efetivamente o acordo em nome das duas. O grupo irrompe aplausos celebrando essa nova parceria. No auge deles serem camaradas, eles decidem pedir mais bebidas e transformar a noite numa coisa mais memorável ainda. Mais tarde naquela noite, Tama então se encontra preso entre Arya e a armadura de Vulcan. A situação não facilita pra ele dormir, especialmente quando ouve Arya murmurando ali no sono, mencionando algo sobre esperar que Tama não se torne muito rude. Desconfiado e levemente perturbado, ele consegue manter a compostura e decide se distrair. Ao verificar as suas estatísticas, Tama descobre que ele tá elegível pra evoluir, só que evoluir poderia transformar ele num enorme berremote, potencialmente encerrando a vida dele atual com Arya e com Vulcan. Então, ele escolheu a lealdade acima do poder. Tama decidiu permanecer como confiável e querido mascote delas. Na manhã seguinte, enquanto eles caminhavam pela cidade, Arya e Tama encontraram dois bandidos assediando uma jovem, acusando ela de ser batedora de carteiras. Arya intervém imediatamente e quando eles notaram um gato elemental, os bandidos começaram a fugir para evitar conflito. Arya conforta a garota, descobre que ela é órfã e leva ela para uma igreja local, onde as freiras cuidam de outras crianças também. Ouvindo a conversa sincera de Arya com as freiras, Tama é tomado pela admiração, pela bondade que a mestra dele tem e jura apoiar ela ainda mais do que antes. Naquela noite, Arnold chama a Arya então até a Guilda dos Aventureiros para parabenizar ela pela sua promoção pro rank C. Ele entrega para ela um pingente brilhante como reconhecimento pelo seu trabalho árduo. Só que essa celebração é interrompida por uma comoção no quadro de missões. Arnold explica que as pessoas têm desaparecido numa cidade próxima, com alguns rumores de que demônios são os possíveis responsáveis para isso. E quando ouviu isso, a determinação de Arya se fortaleceu ainda mais. Movida pelo seu rancor contra os demônios, ela pergunta ansiosamente por mais informações e fala que tem intenções de aceitar essa missão aí de emergência sem hesitar nenhum momento. Finalizando assim mais um episódio aqui, já temos 2 episódios do nosso gatinho Tama e eu espero que vocês tenham gostado. Então não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra gente se ver mais nos próximos vídeos, beleza? Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!